Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos um resumo da escola bíblica, a qual nós já enviamos hoje em áudio para todos os grupos de WhatsApp que estão conosco. Então, hoje é dia 14 de novembro de 2024, quinta-feira, e nós estamos estudando o tema Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Foi uma expressão usada por Jesus em Mateus 22, no verso 14. Ainda temos várias mensagens daqui até o final desse mês sobre esse tema. Hoje, então, o subtema será sobre Atos 9:15, para falar da conversão de Paulo. Como o apóstolo Paulo se tornou cristão. Então, em Atos 9:15, Deus disse: você é um vaso escolhido. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Por que Paulo foi um testemunho vivo de que quando Deus escolhe alguém, a gente pode ser escolhido até o fim, fazendo o que Deus mandou até o fim, mesmo sofrendo, mesmo tendo perseguições, como Paulo passou, mesmo tendo muita escassez, muita falta de dinheiro, falta de tudo, sendo apedrejado, sofreu muito, foi preso muitas vezes por ser cristão, e continuava viajando, ensinando, pregando, e as perseguições, as tribulações nunca impediram Paulo de exercer nele a chamada como vaso escolhido, que é isso que Deus quer para mim e para você. Então, aqui nós vamos estudar o termo vaso. Vamos ler o texto primeiro? Então vamos começar, vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: Atos 9:1 em diante diz: e Saulo é o nome de Paulo em hebraico, que é a língua dos judeus até hoje. O povo de Israel é o único povo do planeta que fala o hebraico. Então, desde a época de Abraão, em Gênesis 14, Abraão era chamado de o hebreu, porque falava o hebraico. Por isso que lá na Bíblia tem uma carta chamada Carta aos Hebreus, quer dizer, carta às pessoas que falam hebraico, que eram os judeus, que haviam se convertido, multidões se converteram ao cristianismo, pessoas de fala hebraica, como Paulo, que era de fala hebraica, se converteu. Então, aqui o nome dele é Saulo em hebraico e Paulo em grego. Então, o grego, a maioria das cartas de Paulo foi escrita em grego, porque a maioria do público de Paulo era de outros países, muitos deles falavam grego, então era mais fácil para ele se comunicar em grego. Paulo era um poliglota, falava mais de um idioma. Então vamos lá. Então diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Então aqui diz que ele era, antes de ser um cristão, um grande perseguidor do cristianismo. Antes de ser o grande doutrinador da igreja, ele era um dos homens mais perversos contra o cristianismo, era Paulo, e ele era uma autoridade na religião dele, ele era um líder. Quando ele dá o testemunho dele, Filipenses 3:1 ao 5, ele diz que ele era fariseu de fariseus, irrepreensível na lei dele, da religião dele, antes dele ser cristão. Então ele era líder, ensinador, doutrinador na religião dele, dos fariseus. E por ele não conseguir entender quem era Cristo, ele perseguia o cristianismo. Foi então que Cristo veio até ele, cerca de 5 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Cristo veio para falar com ele, tá bom? Então a gente já explicou algumas coisas lá no áudio. Peço que você que está entrando agora, quer receber os áudios todo dia, que são 80 minutos em áudio, todo dia,
Faz 5 anos que estamos nessa escola bíblica aqui, mais de 5 anos. Aliás, são mais de 8 anos mandando áudio. Nós temos muito, tá, gravado em áudio e vídeo. E você quer também, entra no meu privado aqui e diga: eu quero participar da escola bíblica em áudio, quero ouvir só em áudio sua voz explicando a Bíblia, tá? Porque durante esse tempo estamos estudando sobre o termo, os chamados e os escolhidos, a diferença que tem entre os dois. Pega meu número, 984904763, e o código do Maranhão é 98, tá? Se você estiver fora do Brasil, põe 55 antes, tá? Então vamos voltar. Aí você entra no meu privado, põe uma mensagem, diz: olha, eu quero entrar na escola bíblica, manda o áudio para mim. Ponto. É grátis. É um curso de teologia na tua casa. Teodeologia, ciência, a ciência que estuda a palavra de Deus. Isso é curso de teologia. Você está fazendo aqui de graça. Mais de 5 anos aqui, todo dia, enviando mensagem que a maioria dos cursos de teologia do mundo inteiro não faz. Nenhum curso de teologia tem curso todo dia, como a gente tem. Fora perguntas e respostas que você pode enviar todo dia para mim e a gente responder algo que tu não entendeste da Bíblia, nós vamos te explicar. Ponto. Então Paulo, ele é encontrado aqui. Quem está escrevendo é Lucas, não é Paulo. Lucas era um médico que andava com Paulo, que se converteu depois. Lucas é o único homem que escreve a Bíblia que não era judeu, ele era grego. Se converteu muitos anos depois da conversão de Paulo e passa a integrar a comitiva de Paulo. Ele anda com Paulo para todos os lados, foi preso junto com Paulo. Ele aparece nas cartas a Timóteo como estando preso na cadeia. Por isso ele sabe muita coisa sobre a igreja primitiva e escreve no livro de Atos, tá bom? Ele também escreveu lá o Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Então aqui o Lucas está escrevendo em Atos 9 assim: pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Paulo, quando não era cristão, chamava o cristianismo de seita. Seita é uma expressão atrelada ao termo heresia, mentira bíblica, falsidade teológica, totalmente engano. É um falso profeta que está pregando. E naquela época esse tipo de coisa tinha que ser rebatido por ele, pela religião dele. Eles batiam em cima de qualquer coisa que eles achavam que era seita. O cristianismo era isso, era uma mentira na religião, era uma blasfêmia contra Deus. Então Paulo era muito zeloso pela religião dele antiga, e ele, por isso, defendendo a religião antiga dele, ele ia para cima, era prender, bater, machucar os cristãos. Mas depois de tudo, ele que vai ser o perseguido quando ele se converte. Olha como é interessante. Depois que Jesus fala com ele, ele vai ser o perseguido. Então, depois de tudo isso aqui, o Cristo fala com ele. Eu vou resumir, porque eu tenho outras coisas para falar, que eu já falei do áudio. Eu vou resumir aqui porque eu quero falar sobre o vaso. Por que Paulo é chamado de vaso? E já vou logo aqui te dizendo a diferença desta minha Bíblia aqui, tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, para essa outra Bíblia aqui, ó, tradução da Nova Linguagem de hoje. A palavra vaso não existe. Olha aí que coisa terrível. Vaso não existe nessa Bíblia aqui, ó. Em Atos 9:15, ele apenas diz: você é um escolhido. Não usa a palavra vaso. Muitas expressões para vaso que estão no Antigo e no Novo Testamento, nesta Bíblia, nesta outra não existe. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque muitas igrejas, onde líderes que foram usados para traduzir esse tipo de Bíblia, não querem falar sobre o corpo do ser humano. O vaso é o corpo. Quando a Bíblia fala sobre vaso, é o corpo, é meu coração, é o que minhas ações vistas através do meu corpo.
são praticadas para que o mundo veja, para que Cristo veja através do corpo. E a maioria das igrejas não prega sobre o corpo. Então, mas a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:10, Paulo diz: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Ele não está dizendo você vai prestar conta do que tua alma fez, do que teu espírito fez. Nesse texto não, ele está falando é corpo. Porque quando você anda, quem anda é teu corpo, é tua mão, é teu olho, é teu nariz, é teu pé. Quando você rouba, é com a mão. Quando você dá um chute em alguém para prejudicar, é com o pé, é corpo, viu? Quando você mata, que Deus te livre, tu mata, tu usa a tua mão. Quando tu fala é com a língua, então é corpo. E na Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, na vossa alma, no vosso espírito e corpo. Paulo disse: sejam encontrados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus vier, vai querer o corpo. Por isso Satanás usou essas igrejas por aí que mandam fazer esse tipo de Bíblia. Geralmente elas vêm de uma tradução de igrejas que não tem relacionamento com Deus, que usa esse tipo de tradutor para excluir a expressão vaso, porque fala do corpo. Essas igrejas não querem falar de corpo, porque com o corpo tu pode fazer o que quiser, pode andar depravado, e diz: tu é chamado, tu é escolhido, tu vai para o céu, mesmo sendo visto, tuas ações são vistas, o mundo te vê como um vaso ímpio, que eu quero tratar contigo sobre isso. O Paulo, depois que se converteu, que se tornou um missionário, um vaso escolhido, e demonstrar através de ações que ele é um vaso escolhido, porque nunca mudou jamais seu relacionamento com Deus, sempre foi fiel a Cristo. Por isso sempre passava a mensagem fiel que ele pegava de Cristo e depois ensinava nas cartas, doutrinava igrejas. Uma das coisas que ele disse, que eu não vou ler, que eu vou falar de outra coisa, porque eu falei disso aqui no áudio, é Romanos 9:20 ao 24, depois você lê aí, você que não pegou o áudio, mas lá eu li tudinho, que eu vou só falar, por causa do tempo, eu vou fazer só um resumo rápido. Então Paulo diz que o mundo inteiro está dividido em dois tipos de vaso, ou melhor, pessoas que usam o seu corpo, dois grupos. Um ele chama de vaso para honra e vaso para desonra. Os vasos para honra, ele diz, são vasos para ira, vasos para Deus ficar com muita ira pelo que eles fazem. E o outro é vaso para misericórdia. Ele diz, os vasos para misericórdia, Romanos 9:23-24, ele diz, somos nós. Nós quem? Os cristãos. Cristão quer dizer imitador de Cristo. Deus quer demonstrar a misericórdia dele através desses vasos, melhor, dessas pessoas, pelo que eles dizem, pelo que eles ensinam, pelo que eles são agora. Deus vai demonstrar misericórdia, não só porque Deus vai perdoá-los, porque esses vão se arrepender, esses vão querer mudar de vida, não é só por isso, mas através do comportamento. Eles também vão ter misericórdia de outros, que a maioria dos perversos do mundo nunca se arrepende de nada, para ter misericórdia dos outros. Então Deus vai dizer, olha, eu vou fazer através de você coisa que nenhuma religião faz. Eu vou fazer você ser misericordioso. Porque Tiago 2,13 diz, o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui eu não falei lá, estou falando aqui. Ponto. Por isso que é bom você sempre pegar o vídeo. Vamos lá. Então vai haver um grande julgamento. E meu comportamento como uma pessoa misericordiosa, que perdoa, que quer ajudar, que quer ser como Cristo, que veio para salvar e não para destruir, ele quer também a gente ser esse tipo de vaso. Eu vou fazer só esse resumo aí. Em 1 Tessalonicenses 4, no verso 4, Paulo diz sobre o vaso,
que você não encontra nessa Bíblia, ó. Só encontra nessa outra aqui, ó. Falando de vaso, que é o corpo. Ele diz que cada um de vós possua o vosso vaso em santificação e honra, porque Deus não te chamou para a imundície, mas para a santificação. Vamos imaginar que você vai ser agora um comprador de uma casa, já que a Bíblia diz que nosso corpo é um vaso, porque é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar dentro. 1 Coríntios 3, 16 diz: o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Bem, então vamos imaginar que você vai comprar essa casa aqui, como nós pegamos ela no dia que nós pegamos essa casa aqui. Presta atenção, olha a comparação de um vaso sujo com um vaso limpo. Que o vaso sujo ninguém pode usar, só um vaso limpo. Então essa casa aqui, no dia que pegamos ela, há cerca de 20 anos atrás, que viemos morar aqui dentro pela primeira vez como igreja, antes aqui, ó, os vizinhos todos sabiam que aqui era um antro de botar lixo, era uma casa abandonada, portão quebrado, tudo quebrado, porta roubada, não havia ar-condicionado, não havia nada, não havia forro, tudo foi tirado, os portais, as torneiras, parte elétrica, roubaram tudo. Além disso, muita gente jogava lixo. Aqui saiu 3 caçambas de lixo. Além disso, um monte de marginal se vira morar aqui dentro. Eles roubavam e vinham se esconder aqui dentro. Vinham fumar maconha, vinham planejar roubo e moravam aqui dentro. Muitas fezes de gente que passava na rua, entrava aqui para fazer seu número 2 aqui dentro. Então, irmão, para a gente entrar aqui, nós temos que limpeza, passamos dias e dias limpando. Até hoje eu tenho um vídeo da época de como a gente entrou aqui há 20 anos atrás. Nunca ninguém podia dizer: vamos botar uma igreja aqui do jeito que está, toda suja, imunda, vou morar aqui dentro, vou dormir aqui dentro, vou fazer vigília, vou me ajoelhar. Não, aqui tinha centopeia andando no meio de todo mundo, barata, muita coisa, rato demais. Assim, irmão, é o vaso de 1 Tessalonicenses 4, no verso 4, ele diz: Deus te chamou para santificação, purificação. Então, o Paulo começa a dizer que o corpo da gente tem que ser limpo, ou então Deus não pode usar. Assim como uma casa suja, ninguém pode morar dentro dela se não limpar. Olha, irmão, todo mundo sabe que no mínimo uma vez por semana você tem que limpar em casa, teu vaso. Por exemplo, você tem um vaso sanitário, onde você faz seu número 1, número 2, toda casa tem. Você sabe que no mínimo uma vez por semana tem que limpar, no mínimo uma vez por semana tem que lavar, porque fica sujo, que ali cai dejetos, tem que limpar. Assim somos nós. O Paulo também diz, irmão, sobre os vasos. Nós explicamos mais isso lá, né? Que ali é o corpo da gente, também é do casamento, né? Trata o casamento tratando o outro, corpo com corpo, nunca igual uma prostituição, não. É como santo, a santidade que Deus exige a vida do corpo. Como diz também Romanos 12:1: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo santo em sacrifício a Deus, porque esse é o culto que agrada a Deus. O corpo, o vaso. Ele podia dizer: mostra a tua alma. O mundo não olha a tua alma. Quando te vê de longe, não vê tua alma, vê teu coração, vê teu vaso. Aí Paulo diz as atitudes de um vaso. 2 Timóteo, depois você lê lá, eu não vou ler, que eu já li lá no áudio. Estou fazendo aqui um resumo, porque tem coisa que eu quero falar que eu não falei lá. Então olha só, em 2 Timóteo 2, no versículo 19 ao 21, Paulo diz assim: numa grande casa tem 4 tipos de vaso, uns para honra e outros para desonra. Aí ele diz: tem vaso de pau, de prata, de barro e de ouro. Aí ele diz: se alguém se purificar das coisas que eu tenho falado, será vaso de honra, usado para o Senhor, para toda boa obra.
Então, o que é um vaso de honra? Aquele que dá o melhor. Eu quero dar o meu melhor. E por isso, Deus vai me usar para todo tipo de obra. Ou melhor, aquilo que Deus escolher para me fazer, Ele vai escolher. E eu vou me encaixar. Por exemplo, eu estou aqui nessa escola bíblica há mais de 6 anos. Foi Ele que me escolheu para botar aqui. E nós estamos fazendo coisa que a maioria das igrejas não faz. Mas teve que ter uma limpeza, uma capacitação, um treinamento para poder estarmos aqui. Ou então não dava para me ficar aqui. A mesma coisa é você. Deus te honra para a tua vida, mas cada vaso Ele vai usar por um tipo de obra. Mas muitos de nós vão ser desonrosos para Deus, porque vão usar o vaso de maneira errada. Uns vão pregar heresia, uns vão ficar no seu vício para sempre, uns vão ficar nas suas idolatrias para sempre, outros vão ficar na sua vaidade para sempre, parecendo mundano, outros vão ficar na sua depravação para sempre. Como que Deus vai te usar para toda boa obra? O homem pode dizer, você vai ser missionário não sei aonde, mas Deus não. O homem pode enviar um missionário para onde ele quiser e dizer, até vaso para pregar, para ganhar alma não sei aonde. Não, vai ganhar por uma placa religiosa. Para Deus não, Deus primeiro vai querer purificação. Lembra o que Davi disse? Lá no Salmo 51, verso 10. Purifica-me, me dá um coração puro. Aí antes, 2 versículos antes ele diz, lava-me, ficarei mais alto do que a neve. Aí verso 10 em diante ele diz, assim ensinarei aos transgressores teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Então Deus não quer qualquer um pregador, Deus não está chamando qualquer um obreiro, não é qualquer pessoa que Deus vai levar o nome dele através daquela pessoa. Porque um sujo, por exemplo, como tem muitas igrejas aí, sujo e imundo, querendo colocar a igreja. Agora mesmo surgiu uma mulher que foi da Igreja Universal e arrumou o maior problema com a Igreja Universal do Reino de Deus. E depois agora ela mandou rachar a língua dela, parecendo uma cobra. Está botando as roupas piores, mais depravadas possível. Sabe o que ela está dizendo no YouTube? Que ela vai abrir uma igreja só para pecadores, igual ela. Aí ela diz que Cristo não veio buscar santo, veio buscar pecador, e faz uma mistura. Sabe que tipo de pecador que ela quer para a igreja dela? Que não se converta em nada, não mude nada, que é depravado, fique depravado para sempre, quem é perverso, fique perverso para sempre, porque ela diz que assim que o papai lá no céu mandou ela falar, é o diabo esse papai. Porque Paulo fala sobre vasos com santificação, para honrar o nome de Deus. Esse tipo de pregador Deus não enviou, e eles vão pagar por isso, porque estão levando o nome de Cristo. Cristo está sendo colocado como se fosse um ímpio igual ele. A palavra cristão quer dizer imitador de Cristo. Então você tem que saber como Cristo andou, o que ele ensinou, o que ele viveu, como ele viveu. Tu tem que aprender na palavra, ou então tu nunca vai entender o significado do cristianismo, tá certo? Então olha só, quero falar de vaso, tá bom? 1 Pedro 3,7, Paulo diz, então agora é Pedro, cada um olhe para sua esposa, veja ela como o vaso mais fraco. Cuidado com a tua mulher, porque ela é vaso mais fraco. É uma expressão de Pedro, porque a mulher passa por coisas que o homem não passa, como menstruação, ela enjoa quando ela está grávida, ela tem um monte de sensações no corpo que o homem não tem, por isso é chamado de vaso mais fraco. Mas hoje você está vendo que mesmo mulheres assim se encontram hoje, até no passado, mulheres que mesmo assim foram, como em Juízes 4, a Débora foi juíza de Israel, como se fosse a rainha, a líder de Israel, a profetisa, a mulher que Deus usava. Então mesmo assim mulheres, hoje, muitas mulheres são pastoras, missionárias, outras são juízas, desembargadoras. Estados Unidos agora mesmo mostrou
uma mulher que é general do exército dos Estados Unidos. Então isso acontece no mundo, a mulher mesmo fraca, Deus usa, o mundo usa ela. No cristianismo, Deus também quer usar, homem ou mulher, tá certo, irmão? Mas tem essa expressão para mulher, vaso mais fraco. Mas eu quero falar do vaso também aqui, né? Algumas coisas vistas no Antigo Testamento por vaso. Em Isaías, no capítulo 64 de Isaías, aqui ó, se lê assim ó, aqui ó, aqui é a Bíblia, irmão, bora folhear a Bíblia, irmão, glória a Deus. É o versículo 8, né? Verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, todos nós obras da Tua mão. Então, o que é o oleiro? Aquele mesmo Jeremias 18, que veio depois de Isaías, quando Israel estava todo errado, não queria se arrepender de nada, e Deus dizia: vou pegar você, botar na minha mão, quebrar você várias vezes. Toda vez que tu quiser ficar escangalhado, vou te quebrar, e vou fazer um vaso novo, vou fazer um vaso do jeito que eu quero. Então assim, irmão, quando Deus tem um propósito, que você é um escolhido, como Israel foi escolhido, muitas vezes Deus teve que fazer Israel passar muita guerra, muita luta, problema, fome, doença, cadeia, para Israel estar vivo até hoje. O problema é quantas pessoas de Israel morreram nesse período. Quantos morreram na rebeldia nesse período? São pessoas que Deus quer quebrar, moldar, e eles não aceitam. Mas o Isaías diz: Senhor, Tu é meu oleiro, eu sou Teu vaso, me quebra, eu sou barro. Barro por quê, irmão? Eu disse lá no áudio que até hoje a ciência prova aquilo que diz lá em Gênesis 2:7, que Tu, Deus, lá no dia da criação, quando nenhum ser humano existia, Adão não existia, Deus pegou o barro, fez um boneco de barro e depois soprou nele, e ele virou um ser humano, uma alma vivente chamado Adão. Depois Deus deu um sono para Adão, tirou da costela de Adão uma mulher. Milagre é só Deus que faz, tá bom, irmão? Milagre é só Deus que faz. Mas eles foram feitos do pó da terra. Até hoje a ciência prova que nós somos do pó da terra, que tudo que está na terra está dentro do corpo do animal, do ser humano. Aliás, não só do ser humano, a ciência descobriu, depois que inventaram o microscópio, que todos os seres vivos, eles têm tudo que tem na terra. Por exemplo, o peixe, o animal, os pássaros e o ser humano, tudo que tem nele, eles precisam comer da terra para repor. Por exemplo, sabe por que nós comemos carne de boi, por exemplo, ou de vaca? Porque a vaca vai lá no capim e puxa um monte de sais minerais, um monte de coisa que está no capim, que o capim extraiu, e armazena no capim. E lá a vaca vai e come, e armazena na carne da vaca todos os minerais, um monte de coisa que está na carne. E você vai e come a carne. Você pensa: porque eu estou com fome. Não, tu vai repor, tu precisa repor, porque a vaca fez isso. Tu sabe quando a gente tem anemia, por que precisa comer beterraba, feijão, cenoura, etc? Porque a planta de feijão ou de beterraba, ela pega a raiz dela, extrai da terra, armazena no fruto, e você vai lá, pega, apanha ou compra, faz e come. De preferência cru, é muito mais sadio também. O feijão você pode botar ele para nascer, e daí uns 5, 6 dias ele está aquele brotinho, como ele dá salada. Ele é 1000 vezes melhor do que ele cozido. Ele te dá muito mais energia, muito mais, tudo de
bom que Ele pegou da terra para você fortalecer sempre. Por isso que sempre você está com muita doença e coisas. Por exemplo, os índios, por exemplo, eles curam a si mesmo através de plantas, cura através das plantas, pelo que come, ou toma um chá, tudo de planta para repor no corpo, porque todos somos feitos da terra, e a planta tira da terra, e a gente usa a planta. Por que eu tenho abelha, por exemplo? Eu crio abelha aqui no Maranhão, e da abelha eu faço própolis e pólen e mel, mas principalmente pólen e própolis com mel para você tomar. Além de ele aumentar a imunidade de uma maneira gigante, você cura um monte de coisa. Por quê? Porque o pólen, por exemplo, irmão, que cura anemia, por exemplo, e um monte de outras coisas, e protege o fígado e o rim. É o maior antibiótico natural do mundo, o maior anti-inflamatório do mundo é a própolis e pólen. De todos que existem na terra, esses são os maiores, mais poderosos. Aí o que acontece? A abelha vai buscar da flor e armazena lá na colmeia. Aí nós vamos lá e pegamos e usamos. A flor pegou de onde? Do chão. A flor pegou da terra. Então todos nós fomos da terra. Por isso que na Bíblia diz que tu é um vaso, que tu foi feito da terra. E Deus quer te usar na terra. Agora Deus, como um vaso. Mas infelizmente, irmão, muitos de nós não entenderam, não sabem o que é o cristianismo. Você é um ser humano. Você é feito por Deus para ser utilizado por uma obra. Mas o Paulo disse que nós seremos vaso se nos purificarmos, 2 Timóteo 2, 19 ao 21, purificar, para Deus poder usar. Então, lá ele chama vaso de ouro, vaso de prata. Então você sabe, irmão, que um vaso de ouro, de prata, se tiver um incêndio muito grande, você jogar lá um vaso de pau, vaso de barro, vaso de prata e ouro, ele é purificado. A prata e o ouro, mas o pau e o barro ele se desfaz num fogo muito forte. Então Deus nunca vai querer destruir um vaso de ouro, nem um vaso de prata, porque Ele sabe, primeiro, não tem necessidade, é caríssimo, né? Deus fez ele para ser muito raro e caro, como você e eu, se fomos usados para toda boa obra, se tivermos utilidade para toda boa obra, Ele vai apresentar, tá bom? Então, Ele sabe que mesmo que passe por um grande fogo, qualquer luta, qualquer guerra, é um grande fogo, nós estamos cada vez mais raros e mais caros, porque a prata e o ouro, quanto mais passa no fogo, mais ela é mais limpa, mais purificada, mais cara. Então assim que Deus está querendo dizer para mim e para você, seja um vaso mais caro na visão de Deus, dando honra, seja uma pessoa que Deus pode contar com você. E uma das maneiras de Deus ver honra para ti está em Provérbio 4:7, que diz que enquanto a sabedoria abraça ela, que tu utiliza ela na tua vida, Deus vai te honrar. Tu vai ser honrado por Deus. Deus vai colocar você em lugares que ninguém pode ter. Ele vai escolher para ti. Ele vai botar você em lugares que você vai utilizar a sabedoria. Então, o vaso para colocar uma das coisas é a sabedoria. O que é sabedoria? Não é ter 1 bilhão de diploma de teologia, de filosofia. Não é isso. Não é a sabedoria deste mundo. É as coisas que Deus vai fazer você saber da palavra, do teu relacionamento com Ele, do ensino, de um verdadeiro pregador que Deus vai utilizar para você. E você vai armazenar este saber, como Davi diz no Salmo 119:11, escondi tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Eu vou armazenar em mim, no meu vaso. Viu, irmão? E Deus vai me honrar, porque eu vou utilizar na obra. É para utilizar na obra. Qual é a obra que tu está fazendo, criatura? Deus está contando contigo
Em que? Dentro do que ele já falou aqui, dentro dessa escola bíblica já tem muita coisa que Deus já falou contigo. Qual é a obra que tu está te envolvendo? A quem tu está ajudando? A quem tu está ensinando? Para quem tu está mostrando que tu é vaso? O mundo precisa receber você como vaso. Glória a Deus. Como Paulo foi um vaso para sempre. Outra maneira aqui de você demonstrar ser vaso, está aqui, ó. Amém? O vaso diz, Provérbios 22:4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Nós explicamos lá no áudio, mas eu quero falar só sobre a honra. Humilde é não ser soberbo. Humilde é quando Deus falar com você, você diz, eu estou aqui, Jesus, como fez Paulo. Quando o próprio Deus falou com Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele, puf, estou aqui, Senhor, o que tu queres? A partir de hoje largo minha religião velha, largo tudo que eu aprendi daqui para trás, não quero mais saber, vou aprender contigo, só quero ouvir tua voz, só quero tua palavra, e eu vou ser usado como vaso. Agora o soberbo o que é que faz? Pare, Deus usa alguém para dizer, pare, você está errado. E ele diz, o que é que tu quer comigo? Me larga, saliente, não te mete na minha vida, eu faço o que eu quero. Aí ele é vaso de honra? Não, para desonra. Porque ele não quer as coisas de Deus, porque ele quer continuar sendo ímpio, usando seu corpo, sua vida, seu coração, seu tudo. Para Deus não, para o diabo. Porque o vaso é o seguinte na Bíblia, quando ele não é o templo do Espírito Santo, ele é o templo de Satanás. Em Mateus 12, 43 ao 45, Jesus diz que quando Deus não habita no homem, que mora dentro é o diabo. E diz, os atos desse homem se tornam piores do que o primeiro. Então olha por que você tem que ser um vaso escolhido. Porque então o diabo te escolheu para estar andando através de você. Olha como está esse mundo aí, tanta corrupção, tanta depravação, tanto homossexualismo, tanta igreja falsa, tanta heresia, tanta gente depravada andando nesse mundo. E muitos deles ali, eu tenho Deus, está comigo, entendeu, irmão? Deus quer que tu leve o nome dele, como Jesus disse para Paulo em Atos 9:15, tu vai levar o meu nome para os filhos de Israel. Tu tem ideia do que é levar o nome de Cristo? Como Paulo disse em 2 Timóteo 2,19, todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quer dizer, não use o nome de Cristo se tu anda como bêbado, como ladrão, depravado. Se tu é um missionário que anda enrolando os outros, prostituto, mentiroso, que odeia, que na igreja tu é uma coisa, lá fora tu é outra. Como que tu está levando o nome de Cristo? Não leve, Deus não aceita. Como Paulo diz em Romanos 2:18 em diante, Paulo diz para alguns irmãos de Roma, tu que te glorias na lei, tu que diz que é mestre de criança, tu que ensina os outros porque tu não ensina para ti mesmo, tu que diz que não é para roubar e tu roubas, tu que diz que não é para adorar ídolo, tu comete sacrilégio com ídolos. Aí ele diz, por isso que o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios por causa de vós. Tu acha que Deus vai querer isso, irmão? Eu vivendo aí que nem um ímpio e dizendo, eu tenho Jesus, bora pregar no culto de rua, bora pregar lá na igreja, bora fundar uma igreja. Deus não quer isso. Deus quer que tu te purifique e te limpe. 2 Coríntios 6, 17, 18 diz, sai do meio deles, larga tudo que é imundo, eu vou te receber, eu vou ser para ti pai, tu vai ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Aí entra 2 Coríntios 7, 1, Paulo diz, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Quer dizer, você não teme quando quer viver sujo que nem um porco. O desviado da Bíblia é comparado com um porco, 2 Pedro 2,22. Ponto. Te arrepende, Jesus está voltando, irmão, te limpa. Ele disse que ele vai vir, Apocalipse 22:12.
Ele diz: eu venho sem demora, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Porque eu venho sem demora, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Deus quer te usar, irmão. Tem obra para você fazer. Qual é o trabalho que tu está te envolvendo agora? Qual é a igreja que está te ensinando a verdade? Você está aprendendo aonde? E está utilizando a obra através do corpo. 1 João 3,3 diz: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Quer dizer, o que tem que fazer, eu não preciso ninguém me mandar, eu já sei aqui na palavra. Se eu quero alguma honra, que Deus me coloque em algum lugar, principalmente me leve para o céu, eu tenho que fazer sem ninguém mandar. Ponto. Amanhã nós vamos voltar aqui com o resumo, que vai ser dentro de Romanos 8:28, que Paulo diz: aquele chamou, também ele predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Então, se você é um cristão, dizer que é chamado e não foi igual à imagem, quer dizer, o caráter de Cristo, esquece salvação, esquece igreja, esquece que você é de Deus, porque não é. Nós vamos estudar isso amanhã, tá bom? Predestinação, vamos estudar amanhã. Ore por mim, estou orando por você. Envie essa mensagem para alguém, seja membro do canal. Aqui embaixo tem multidões de outros vídeos para você assistir. Clique embaixo, tá bom? Você vai, clique em cima do nome da plataforma, que tem escrito A Verdade Vou Libertar. Clique em cima, vai aparecer umas opções, uma delas é vídeo. Clique em cima e ali você vai ver um monte de vídeo. Aí voltando um pouquinho para cima, você vai ver as opções para você encontrar mais 3 plataformas, que cada uma tem mais de 100 vídeos antigos nossos, muita pregação, muito ensino. E envia para outro. Seja membro do canal, ative o sininho para que toda vez que a gente enviar uma mensagem nova, o YouTube diga: já entrou aí, ó, ele manda para você, dizendo que já chegou uma nova mensagem, tá? Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Olhe por mim, estou orando por você. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.